Olá, eu sou a Paula Castanho e este é o podcast da Briefing que dá a conhecer pessoas através de projetos inspiradores. O convidado que segue é o retrato perfeito de como o passado se cruza com o futuro. Marco Alves pensou mais longe. Através das ondas do mar, que fazem parte do nosso ADN, a entidade que representa, o EVEC, tem o propósito de as transformar em energia. Olá, seja muito bem-vindo, Marco. Olá. Como é que se comunica um produto que não se pode tocar e que se transforma? É muito difícil comunicar e eu acho que, tal como qualquer outro produto, tem que se comunicar com base naquilo que são os benefícios para a sociedade. Portanto, este é o aspecto crítico. O porquê absorver energia das ondas, transformar essa energia, fornecer essa energia, quais é que são os benefícios do ponto de vista social, do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista da indústria. Eu acho que esta é a forma melhor de se comunicar alguma coisa, sempre com foco naquilo que são os benefícios. Porque nós temos energia e damos-la quase como adquirida ao tocar no interruptor lá em casa. Pois, mas isso é bom que se repense, porque de facto não é assim que as coisas acontecem. Eu julgo que há uma falha, diria quase, de literacia naquilo que são os temas da energia, e as pessoas têm quase como que a energia fosse o oxigênio que respiram, portanto não se questionam muito, mas há questões a montante que são muito importantes, quer do transporte, quer da distribuição, quer da própria produção, que dizem diretamente respeito às pessoas, que são temas que estão diretamente relacionados com as pessoas. De que forma é que a energia é renovável, não é renovável, tem impacto no ambiente, não tem impacto no ambiente? Isso é uma coisa que, em última instância, afeta toda a gente. Portanto, e essa preocupação daquilo que nós consumimos, quer seja um alimento, quer seja a energia, nós devemos saber sempre de onde é que aquilo vem, como é que aquilo foi produzido. Esse interesse, eu acho que a energia não existe, mas está a existir cada vez mais. Portanto, são passos interessantes que a sociedade está São a dar. renováveis porque são inesgotáveis de alguma forma. Sim, exatamente. No caso da energia através das ondas do mar, ainda estamos numa fase muito embrionária, mas tudo começa com as eólicas. Até é um bocadinho mais ao contrário. Aquilo que nós estamos a viver hoje em dia com o eólico flutuante começou, num certo sentido, com a energia das ondas. Ou seja, a energia das ondas é um domínio que nos últimos 30 anos tem sido muito investigado, mas é um domínio muito complicado, porque os sistemas têm de ser suficientemente baratos, não pode, por questões óbvias, e tem que resistir às intempéries. Portanto, e tem que produzir energia, obviamente. Portanto, conjugar estes três aspectos, o aspecto económico, o aspecto de performance e o aspecto de sobrevivência, são coisas que se demonstraram bastante difíceis e que impediram a tecnologia de se desenvolver ao ritmo que eu julgo que as pessoas nos anos 70 e 80 pensaram que ia acontecer. Na esteira, um bocadinho deste esforço, aparece o eólico flutuante, ou seja, Flutuante porque está em plataformas. Está em plataformas flutuantes. São turbinas que estão no meio do mar, em plataformas. Exatamente. Estamos a falar de turbinas que são monstruosas. Aquilo que se espera que se instale offshore são turbinas de 15 megawatts, e a turbina de 15 megawatts, só para dar aqui uma ideia assim mais visual, é uma turbina que tem 300 e tal metros de altura, portanto, sensivelmente à altura da Torre Eiffel, numa plataforma flutuante. O que cria também um impacto a quem está na costa, ou acaba por a distância indicada faz com que, ao nosso olhar, elas se tornem realmente mais pequenas. Eu não sou a pessoa mais indicada para responder, porque eu acho lindíssimo. Eu visitei o parque eólico que nós temos em Viana do Castelo, Portugal, portanto, são só 3 turbinas, 8 megawatts cada uma delas, e achei lindíssimo. Achei muito bonito. Portanto, quando me dizem que há um impacto visual associado a esta forma de energia, eu tendo a discordar. Mas há gente que se incomoda com esse impacto visual. Mas é só uma coisa que da costa não se nota. Estamos a falar de parques que estarão a 20, 25, 30 ou se calhar mais quilómetros da costa. Portanto, aquilo que se nota num dia de sol, muito clarinho, é uns pontinhos, umas turbininhas muito pequeninas a flutuar lá na linha do horizonte. Parecem umas aves. Quase parecem umas aves. Por outro lado, estão numa plataforma e a plataforma pode ser aproveitada para outros fins.
para rentabilizar a plataforma, uma vez que são estruturas com custos elevados? A plataforma não diria, o espaço sim. Ou seja, pôr na plataforma usar a plataforma para outros fins, eventualmente é uma possibilidade. Não sei exatamente que fins, mas o espaço... Isso é mais o espaço de um parque. Por causa daquilo que é chamado o efeito de esteira, portanto, que é o sombreamento de uma turbina nas outras turbinas, há uma distância entre elas. As turbinas desta dimensão têm uma distância de entre 1,5 a 2 km. O que quer dizer que há um espaço circunscrito pelo parque que pode ser usado para outras aplicações. Que aplicações? Não sei. A aquacultura offshore é uma possibilidade. Há muita gente a olhar para isto. A produção de algas para muitos fins, medicinais, captura de carbono ou absorção de carbono, quer dizer, há muitas aplicações que se podem articular, e a grande vantagem dessa articulação tem a ver com a partilha de custos, não é? Um dos problemas graves que esta energia tem ainda, ou esta fonte de energia tem ainda, é o custo elevado. Portanto, tudo o que for capaz de reduzir o chamado LCOE, que é o custo nivelado da energia produzida, é obviamente muito bem-vindo, não é? E começámos exatamente a conversa por como é que se comunica esta transformação da energia. Neste caso, é a eólica offshore, que surge através da ideia da transformação das ondas do mar em energia, mas que, por sua vez, está mais avançada. Está muito mais avançada. Foi um domínio que talvez... E isto também é muito... Há muita gente que não concorda com aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que do ponto de vista de desafio científico, é um desafio científico menor do que a energia das ondas. A energia das ondas é, do ponto de vista científico, muito complicado, por uma razão simples, eu posso descrevê-la em 10 segundos. O controle de uma máquina de energia das ondas pressupõe conhecimento do futuro, porque a máquina precisa de se ajustar à onda que ainda não chegou. Portanto, é como nós, quando estamos a conduzir um carro. Estamos a conduzir o carro, não com os olhos à frente do capô, mas com os olhos na curva que se está a aproximar, não é? Estamos a antecipar um bocadinho o futuro. Isto que se chama controle preditivo é uma coisa que, do ponto de vista da engenharia, é muito difícil de se fazer. É muito complicado. O eólico flutuante não tem este problema, não é? De maneira que... Está mais avançado. Está muito mais avançado. Já consumimos? Já consumimos um bocadinho. Temos um parque de 25 megawatts, em Viana do Castelo, portanto, com energia injetada na rede elétrica. E o sucesso desse projeto, aliás, se eu vier um bocadinho mais atrás, esse projeto aparece na esteira de um outro projeto que foi desenvolvido em Portugal no ano 2000 e não sei precisar, 7, 8, que era uma turbina de 2 megawatts a flutuar na costa, numa zona que se chama Aguçadora, perto de Viana da Póvoa de Varzim. Portanto, o sucesso desse projeto criou condições para se desenvolver um outro projeto já pré-comercial. Esse projeto pré-comercial é o Windfloat Atlantic, que são os tais 25 megawatts, cujo sucesso criou condições para aquilo que é o plano que está inscrito no nosso PNEC, desenvolver 2 gigawatts até 2030. Só Viana do Castelo neste momento, nós temos uma costa pelo país todo. Quais são os próximos passos? Os próximos passos, quer dizer, já um passo que eu acho que é muito importante já foi dado, que foi definir que áreas é que são as áreas indicadas para explorar este recurso. Isso já foi feito. Portanto, o PAER, que é o Plano de Alocação de Energias Renováveis, já foi definido, portanto nós já sabemos que áreas é que vão ser exploradas. O próximo passo é já um passo do ponto de vista comercial um bocadinho mais agressivo. Quais são as empresas que têm interesse e que estão na linha da frente para explorar? É esse o ponto. Portanto, o próximo passo é um leilão, fazer um leilão, com condições que esperamos sejam atrativas para os promotores, que os promotores se interessarem por esse mesmo leilão. Quando falamos de um leilão, é o governo que o promove? É o governo que promove. Quem são os promotores? São grandes consórcios que têm utilities, que têm outro tipo de empresas, mas que são empresas com capacidade dupla do ponto de vista da experiência
e do ponto de vista financeiro também para abraçar um desafio destes. Não é? E a dificuldade? As regras do jogo são claras nesse leilão? Eu não sei, o leilão ainda não, as regras ainda não foram divulgadas. O que eu posso dizer, e que eu acho que não passa pela cabeça de ninguém, nem do governo, nem destes consórcios a que eu me refiro, destes promotores, que as regras não sejam claras e objetivas e absolutamente transparentes. Acho que isso é uma coisa... O contrário afastaria a maior parte dos interessados, de certeza absoluta. Portanto, Estamos a falar de grandes empresas, algumas que estão instaladas em Portugal, outras nem tanto. a maior parte fora. E vê em Portugal como um potencial. Vê em Portugal como um potencial. E Portugal também deve ver isto como um potencial de atrair investimento estrangeiro. E quando dizemos estrangeiro, é mesmo estrangeiro, não é só Espanha ou França, é Japão, é outras áreas, China, outras áreas outras geografias que estão a olhar para Portugal como uma possibilidade muito séria. Acabou de chegar da China, vê aí alguma possibilidade de trazer empresas chinesas para cá? Não sei, isso não sei, mas ainda estou a sentir aqui um bocadinho os efeitos do jet lag. Mas eu acho que assim que se saibam as regras do leilão, muitas empresas, entre elas chinesas, certamente vão se interessar. Depois temos toda a estrutura para conduzir a energia, que também é uma logística difícil. É muito difícil. Dizer só que aqui esta questão do offshore wind e a energia das ondas, que está mais atrasada, como eu disse, e muito bem, também vai chegar a este ponto. Eu acredito que vai chegar a este ponto e vai-se sentir esta dificuldade. Tem uma questão interessante, é que pressupõe uma mobilização da indústria. Ou seja, são setores tão pesados do ponto de vista da hardware que necessitam que tudo o que é infraestrutura portuária, os estaleiros existentes, toda a capacidade, todo o know-how que existe no país e que não desapareceu com as deslocalizações para a Ásia, que aconteceram não só em Portugal, na Europa toda e até nos Estados Unidos, deslocalizações lá nos 70, 80. É preciso recuperar esse know-how, revitalizar essa indústria, e isto também é uma das grandes vantagens que eu acho que do ponto de vista social vai ter impactos muito positivos. A nível de emprego. A nível de emprego. Esse é o ponto. E também a nível de desenvolvimento de infraestruturas para transporte. Os portos têm que ser completamente... Os portos que estiverem, que abraçarem este desafio, não é? Quer dizer, não são os portos todos, mas temos 5, 6 portos em Portugal que provavelmente irão estar envolvidos nesta dinâmica. Esses portos vão ter que sofrer alterações. Até sofrer, eu acho que nem é a palavra mais indicada neste contexto, porque vão ter que se adaptar, vão ganhar outra capacidade, o que é muito interessante. Isto vai ter um impacto local muito grande na criação de emprego. Só dar aqui uma nota, que eu gosto de falar por números, não é defeito de fabrico, não é? 1 gigawatt significa mais ou menos, ou representa mais ou menos 20 mil postos de trabalho, 10 mil diretos e 10 mil indiretos. Quando é que podemos contar? Estamos a falar a médio prazo, a curto Estamos a prazo. falar a médio prazo, 5, 10, 15 anos. Pode transformar localidades como Sines, Setúbal, Viana do Povos de Castelo, todas essas áreas. Figueira da Foz. A UEVEC está também já mais à frente, daí estar também a estudar a energia captada através das ondas do mar. Sim. Que são turbinas que se colocam no fundo do mar, à superfície. Não, um dos problemas que a energia das ondas tem tido é um problema que não aconteceu no eólico, porque o eólico é uma plataforma e uma turbina, e a turbina, embora a dimensão não seja a dimensão que nós temos em terra, são turbinas muito maiores, o problema é esse. E há uma convergência. A plataforma, há 3 ou 4 tipos de plataformas diferentes, mas não é mais do que isso. Na energia das ondas nós estamos a falar de centenas, e centenas não é um exagero, centenas de conceitos diferentes. Portanto, não se sabe muito bem quais ou qual destes é que será o vencedor. Qual destes é que se irá tornar comercial. Se é que algum vai... Como é que estão os estudos? Já indicam algum caminho?
Não, indicam algum potencial, indicam que algumas tecnologias são muito promissoras, mas um estudo numa fase tão preliminar com TRL, que é o Technological Readiness Level, tão baixo, é difícil antecipar aquilo que será chegar a uma fase pré-comercial ou até comercial, não é? Portanto, há um caminho longo, para ser trilhado, e de facto a convergência era absolutamente essencial, mas não está fácil. Marco, quanto tempo é que se demora a desenvolver um estudo destes? É tudo muito científico, muito demorado, depois é preciso entrar em consenso, depois os governos têm que aprovar. Não, isso é muito demorado. É muito demorado e há uma escala da Comissão Europeia para avaliar estas tecnologias que vai de 0, e 0 é aquela ideia, acordei de manhã, tenho uma ideia genial. Isso é o TRL 0, portanto, o conceito, até TRL 9, que é a fase pré-comercial. Portanto, entre o 0 e o 9 há anos de investigação. Primeiro, investigação muito académica, modelação numérica, agora aquilo que se chama criar um digital twin para se testar, que é muito mais fácil brincar com uma ferramenta numérica do que propriamente construir um protótipo que custa milhões de euros para se instalar no mar e depois aquilo parte-se e que são milhões de euros. Há uma tempestade? Uma tempestade, portanto. Primeiro é preciso criar uma certa confiança e a confiança cria-se com estudos numéricos, o computador, não é? E depois protótipos em tanque de ondas que nós não temos em Portugal, temos, mas não temos dos mais sofisticados que existem em Espanha, França, no Reino Unido, que é um protótipo a uma escala 1.4, um 6, um 10, e aquilo é testado numa piscina gigantesca, e aí já dá para perceber muito da performance do conceito, e depois ir para o mar, testar à escala 1:2, já em condições reais, ir crescendo passinho a passinho. É uma... Tem expectativa que em vida ainda consiga ver resultados? Eu tenho, não é? Ainda me sinto suficientemente novo para... Ou seja, daqui a 30 anos já podemos falar de energia das ondas como algo que estamos a consumir em casa. Daqui a 30 anos vamos falar de energia das ondas como hoje falamos do eólico flutuante. Sim, acho que sim. Tenho essa esperança. Agora também uma pessoa que tem trabalhado isto das renováveis offshore, que, como disse, não é só as ondas, é o eólico, é o solar flutuante. Há algum wishful thinking na minha resposta, não é? Eu espero e gostava mesmo de ver esta solução, porque acho que até do ponto de vista científico é muito interessante. Tem aqui uma dimensão científica que é um apaixonado, sempre foi apaixonado por energia. Quando é que sentiu que a energia podia fazer parte da sua vida profissional? Não sei precisar bem, talvez aí a meio do técnico. A meio do técnico eu comecei... engenheiro mecânico? Sim. As minhas paixões nunca foram assim muito bem definidas. Mas havia algumas que eram mais ou menos claras para mim. Era física, matemática, sempre me apaixonou muito, nem sei bem como dizer, mas a elegância da matemática eu acho que é uma coisa absolutamente... É o pico da poesia, é a matemática na minha perspectiva. Eu sei que algumas pessoas vão ficar ofendidas com isto, mas esta é... Portanto, a minha ligação à matemática é uma ligação... Mas como que se ligasse às energias? E primeiro à engenharia e depois no percurso académico a energia surgiu de uma forma muito natural, porque ali a meio do técnico tínhamos que escolher uma área e eu escolhi a área da energia. E o Marco só veio para Lisboa para vir estudar para o técnico. Viveu numa aldeia nessa altura, no norte de Portugal. Nessa altura já tinha essa curiosidade, como é que era a sua atividade de tempos livres? A minha atividade de tempos livres era a mais pura liberdade, porque morar numa aldeia é uma coisa que só se dá valor quando já não se está na aldeia. Mas eu nasci no Porto, mudei-me para uma aldeia ao pé de Chaves, onde o meu pai construiu uma casa, uma quinta pequenina. Eu era criança, mesmo criança, devia ter 2 anos, 3 anos, não sei exatamente. E aí fui
fui sendo seduzido por algumas coisas que tinham a ver mais com a área, com tecnologia, porque eu conseguia brincar com ferramentas, que é um conceito que eu tenho agora uma filha e é um conceito que eles não têm. Eu brincava com ferramentas, eu sei o que é um alicate porque eu brincava com um alicate e com coisas destas. Ou seja, já estava em si, mas longe de imaginar que de repente se tornasse um engenheiro que anda pelo mundo a falar de energias Sim. e a explorar as energias eólicas. Há um aspecto importante que no liceu, em Chaves, portanto, há um professor que fez aquilo que fez comigo aquilo que eu acho que é a função mais extraordinária de um professor, que despertou a minha curiosidade muito pela matemática, despertou a curiosidade. Eu hoje tenho isto como uma função maior de um professor. Um professor que consegue é a função maior e mais difícil. Eu acho que ser professor é talvez Uma profissão dura, mas dura, valoriza é muito difícil. cada um de nós. Porque a função principal, mais do que ensinar o teorema da A, B ou C, é despertar a curiosidade na pessoa. Isso é muito difícil de se fazer, é mesmo muito difícil de fazer. Esse professor comigo fez, comigo e com muitos dos meus colegas. E foi um bocadinho por essa curiosidade que me levou depois a escolher a engenharia e ir para o técnico, fazer todo este percurso. Marco, obrigado por nos vir despertar por um tema que para qualquer um de nós leigos acaba por ser difícil, mas que, usando as suas palavras, será o futuro. Obrigada mais uma vez por nos trazer esta visão do futuro através de um negócio com potencial na nossa costa e no mundo. Eu sou a Paula Castanho, volto daqui a 15 dias com as cores da nossa seleção. Até lá, acompanhe-nos no site da Briefing, Spotify, YouTube e nas redes sociais.